o sinal de que nós estamos vivendo um problema muito grave são as declarações que desconsideram o valor da vida humana. Nós vivemos um retrocesso, uma regressão do ponto de vista de civilização no Brasil. Nós estamos vendo partes de um pensamento derrotado em 1945 pelas forças aliadas, voltando a tomar corpo. É um pensamento que diz que os mais frágeis podem ser sacrificados. É um pensamento que diz que a vida humana tem valor relativo. É um pensamento que desconsidera o valor da experiência de um homem de 80 anos de idade. É isso que nós estamos vivendo. Mas essa forma de pensar foi derrotada na Segunda Guerra Mundial e não vai voltar a prosperar no Brasil, porque nós vamos denunciar. Você sabe, Eduardo, qual é o primeiro sinal de civilização que os arqueólogos procuram quando estudam um povo desaparecido? Qual é? Você sabe qual é? Não sei. Cadáveres, múmias que tenham sinais de recuperação de fraturas no fêmur. Antes da civilização, quando uma pessoa quebrava o fêmur, a perna, ela fatalmente morreria com a perna quebrada. O primeiro sinal de civilização é quando as pessoas se organizam de forma a proteger os mais frágeis. Então, os arqueólogos identificam sinais de civilização quando eles percebem sinais de recuperação óssea no fêmur de velhos cadáveres, de múmias antigas, né? Esse é o sinal de recuperação, esse é o sinal de formação da civilização. Nós estamos vivendo num momento de ode ao obscurantismo, de elogio à ignorância. Nós idolatramos o não saber. É esse o momento que nós estamos vivendo. É o momento em que nós perdemos nossos valores de civilização. A única diferença que nós, como espécie, temos em relação às outras é o fato de que a gente começa de onde nossos antepassados deixaram. A gente não tem que recomeçar do zero o tempo inteiro. A gente tem algo que se chama, em etologia, de transmissão cultural, ou seja, a gente tem um aprendizado individual, vai até um certo nível, e daquele nível é de onde partem os próximos que virão. Por isso, a gratidão aos que vieram antes, porque a gente sabe que só pode estar vivendo onde estamos vivendo graças aos que antes vieram. E essa história que você contou é maravilhosa, e eu vou guardar isso assim com muito carinho na bagagem de coisas que eu levo na vida. Assim. Essa história é muito bacana. O que eu queria trazer para vocês é que não aceitem essa falsa dicotomia que o governo tenta impor. O governo está tentando jogar trabalhadores contra trabalhadores. Dizer que essa pandemia não é uma gripezinha, definitivamente não é torcer contra. Dizer que os pacientes, que as pessoas, que a sociedade precisa de isolamento, não é desconhecer a tragédia econômica que nós estamos prestes a viver. Então, primeira coisa, não aceitem falsas dicotomias que vêm de um projeto de poder que tem como base a promoção da ignorância e da burrice. Não aceitem. E o segundo ponto é dizer para vocês que hoje o Brasil tem 40 mil leitos de UTI, 28 mil na rede privada, 22 mil na rede pública. Eu não vou falar mais sobre essas contas. Faça as contas e veja se, segundo as projeções, vai ter UTI para quem precisa. Lembrando que a maior parte desses 40 mil já estão utilizadas antes da crise. Os 22 mil no público, mais 18 mil no particular. 28 mil no particular. É isso aí. 22 e 28. Público e particular. Então só 50 mil Eduardo, no total. Não, são 40... isso mesmo. 18 mil, você falou certo. Eu é que estou enganado aqui. Mas então, só para lembrar para as pessoas que a maior parte, isso não está livre não, tá, gente? Não é um monte de cama vazia, não. Isso está utilizado porque pessoas se acidentam, têm asma, ataques do coração. As pessoas esquecem isso. Parece óbvio, mas elas esquecem. Sim. Perdão pela interrupção. Não, tá certo, você me corrigiu bem.
a maioria desses leitos já está ocupado. Agora, tem um dado que ninguém parou para pensar. A pandemia vai chegar nas periferias, isso é grave, mas mais grave ainda é a chegada da pandemia no interior. 90% dos municípios brasileiros não possuem um único leito de UTI sequer, nenhum. 90% dos municípios brasileiros, segundo a Confederação, o Conselho Federal de Medicina, não tem nenhum leito de UTI. Então você imagina que se os Estados Unidos exigiram que a General Motors produzisse respiradores, imagina qual a situação do Brasil. Então, Eduardo, eu encerro aqui a minha participação fazendo esse alerta. Nós não desconhecemos a tragédia econômica. Nós temos preocupação com o trabalhador autônomo. Nós temos preocupação com quem precisa trabalhar todo dia porque não pode parar, porque não tem reservas. A gente entende isso. Mas nesse momento a gente tem que agir com responsabilidade. O governo federal tem que ser ágil para dar acesso aos trabalhadores a essa renda básica que nós aprovamos. O governo propôs R$200 de início, a gente aumentou para R$600. Então, esse é o momento da gente ter consciência de que ninguém aqui está lutando contra o outro. Os brasileiros estão solidários. Às vezes há uma dificuldade de entendimento da gravidade dessa crise. Mas a questão de saúde pública não se opõe à tragédia econômica. Nós primeiro temos que barrar o crescimento da pandemia, para que em seguida a gente possa tratar da tragédia econômica de maneira mais eficiente. Por enquanto, cabe ao governo fazer com que os recursos aprovados pelo Congresso cheguem o mais rápido possível à população brasileira. É isso que nós precisamos nesse momento.